Olá, e aí, gente, tudo bom? Para mais um encontro? Vamos lá? Preparados aí para mais um encontro? Então, hoje nós vamos ver as fontes energéticas, ok? Bem, começamos aí com o processo histórico, né? A era da pré-história. Nós temos a força muscular, a tração animal, a força hidráulica, né? A eólica, a hidráulica e a eólica já muito utilizada, até mesmo aí antes da primeira revolução industrial, né? Como a própria física diz, né? O que é energia? É aquela capacidade de um corpo de produzir trabalho, ação ou movimento, já é uma energia, certo? Bem, nós temos aí no século XVIII o carvão mineral como o principal elemento, né, dando destaque na questão da transformação da matéria-prima em produção, e aí temos a primeira revolução industrial. Depois, já no século XIX, a gente tem o petróleo, né, junto com a eletricidade, e daí em diante, chegando até os dias atuais, com fontes alternativas, fontes limpas, onde nós temos aí a questão de uma transformação, de uma valorização comercial, né? Uma importância e uma dependência que o homem, o mundo inteiro, passou a ter desse segundo elemento, que é o petróleo, até os dias atuais. Então vamos lá, garotada, né? Nós temos aí as fontes renováveis, que é a fonte mecânica ou calorífica ilimitada, né? Nós vamos ver aí a questão da eólica, da solar, da hidráulica. Eu tenho aí como fonte renovável mais utilizada no Brasil a hidráulica, né? Muito favorável às nossas condições climáticas e ao nosso relevo, porque os nossos rios são perenes e caudalosos de relevo, o que vem a facilitar aí a exploração dessa energia. Só que a energia hidráulica, ela não é só coisa boa. Lembrando também que uma parcela da sociedade acaba ficando prejudicada por causa do uso da energia hidráulica, né? Afinal de contas, se não for numa área de relevo acidentado, simplesmente você vai ter que represar uma área maior. E essa área maior, né, vai danificar uma parcela do meio ambiente. Claro que não quer dizer que esse... Quanto ao social, população ribeirinha, indígena, elas são retiradas do local. Então, isso gera certos problemas sociais, a questão da energia hidráulica. Tá? Beleza? Bem, a eólica, né, nós sabemos também bem favorável para o nosso país, muito favorável, por sinal até, né? E aí nós temos aí a questão, né, dela se, no caso, uma energia extremamente renovável e constante, só que ela também depende dos fatores naturais, ok? Então vamos lá. As não renováveis seria aí com o processo de renovação mais lento que o ritmo de consumo, que são os combustíveis fósseis, que, né, começa a ter uma participação aí no cotidiano do nosso a partir da primeira revolução industrial, ok? Vamos lá por etapa. Temos aí as crises energéticas no Brasil, de 2000 a 2001, que é a questão do apagão, que foi o aumento do consumo, sem acompanhamento de investimento em infraestrutura. Logo, quando eu falo de hidráulica, né, o Brasil não dava conta de tamanho consumo, o aumento aí, o consumo tinha aumentado de forma assustadora, e aí começou a não produzir o suficiente, e a crise hídrica de Itaipu foi quando, então, né, o Paraguai ele exige um aumento na venda do excedente dele para o Brasil, tá? Então, uma renegociação de contratos, né? Temos aí a questão de 2010, que é a polêmica de Belo Monte, que é o que eu falei logo no início para vocês, a questão de grandes áreas alagadas.
eu aconselho vocês lerem um texto complementar que tem na apostila de vocês, da página 391 a 394, tá? É bem interessante sobre a questão da polêmica de Belo Monte, que, na verdade, ela causou um grande dano ambiental e social, né? Que é aquela questão que eu falei para vocês, por ser construída numa área de planície, ela exigiu uma maior área de alagamento, consequentemente a população que já estava habituada ali, que eu digo a população local, que é a população ribeirinha e os indígenas, tiveram que sair das suas casas, né, das suas moradias, ali do seu costume, do seu dia a dia, e ir para outro lugar, então, né? E sem contar, gente, que está muito distante dos mercados consumidores, né? Lembrando bem aí, ela é bem distante da região Centro-Sul, que é uma das áreas de maior consumo. Na verdade, né, a sua construção teve como propósito atender aí as indústrias extrativistas, tá? O propósito era esse, tá ok? Então, quanto à questão aí, né, temos aí dentro da questão hidrelétrica, o porquê o uso, né, o incentivo, é porque apresentam custos operacionais baixos, por isso o incentivo. Mas os gastos, porém, os gastos com a implantação de centrais hidrelétricas são elevadíssimos, tá? Os valores são muito elevados. Além dos custos, outra vantagem também, né, também a gente não pode falar só o lado ruim, né, outra sim, seria a questão de estarmos numa área tropical, o volume de água é sempre propício para a população brasileira. Porém, na atual mudança climatológica, né, a gente pode perceber aí no apagão de 2000 e 2001, tá? Você tem aí a questão ambiental, que aí vai ser um grande fator para quem usa a hidrelétrica. Nós temos a maior hidrelétrica do mundo, Três Gargantas, na China. A segunda é a nossa, de Itaipu, e a terceira é Belo Monte, tá, gente? Também é nossa. Então, nós temos duas hidrelétricas aí importantíssimas. As características aí, né, seria bem favorável a gente. E o negativo, como eu já falei, né, seria a questão ambiental, a questão das barragens, a remoção da população ribeirinha, né? Isso aí tudo seria uma das desvantagens. Bem, chegamos aí à questão dos biocombustíveis, né? Esses aí já se enquadram na energia da biomassa, que é conhecida dessa forma, todo meio de geração de energia, que envolve a combustão de matéria orgânica, e se mostra alternativa aos combustíveis fósseis. Essa fonte de energia varia desde a combustão da lenha até a utilização dos mais sofisticados compostos orgânicos. Lembrando aí que nós temos, né, a questão dos biocombustíveis, tem um problema sério com a questão da energia, no caso da produção, da questão da agricultura. A maioria dos latifundiários estão deixando de investir no fator de agricultura para subsistência e voltando aí para a questão da monocultura. No caso do Brasil, nós temos o etanol, que é o destaque, né, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, e tem muita relevância, né, ainda que ele também possa ser extraído a partir do milho e da beterraba. No caso dos Estados Unidos, é extraído do milho. Outra possibilidade também do biocombustível é a questão do biodiesel, que resulta da mistura do óleo diesel a óleos vegetais, como de mamona, a soja, o dendê e girassol. Então, acaba tendo uma certa concentração. Lembrando que a questão do projeto Proálcool no Brasil surge durante o governo de Médici, né, por causa da crise do petróleo, da primeira crise do petróleo em 1973. Então, como uma forma de depender menos do petróleo, vem aí a questão do Proálcool, tá? O aspecto positivo é que ele é menos poluente, ele é renovável, e o aspecto negativo, gente, é a questão aí da concentração de terras, o desemprego e impactos ambientais que eu acabei de falar para vocês, tá?
São os problemas do campo que ampliam a cada dia que passa, ok? As fontes alternativas renováveis e menos poluentes, que é a eólica, a solar, no Brasil também é favorável. A solar também é um tipo de energia que depende da localização da zona térmica. A maré motriz, né? O Brasil seria bem favorável para esse tipo de exploração de energia, porém todo o nosso litoral é ocupado, então é uma carta fora do baralho para a gente, tá? A geotérmica é inviável, porque nós não temos aí a questão, nós não estamos nas áreas bordas de placas, então isso também dificulta, né? Sempre enfrentam problemas como custo-benefício ruim, então vamos lá, gente, as energias, essas energias alternativas, elas são muito caras e o lucro demora muito. E o que acontece? A maioria dos empresários querem o lucro de imediato e acabam não sentindo interesse em fazer investimento. Apesar que nos dias atuais esse quadro tem mudado bastante, até mesmo em áreas residenciais, tá? Então, isso tem nos favorecido muito. A autossuficiência aí do petróleo, a gente entra na questão dos recursos não renováveis, né? Aí começa com a questão do petróleo, que em 2006, né? E também a utilização do petróleo, ele não se restringe somente aos combustíveis para transportes, né? A vantagem do petróleo seria isso. Também pode ser utilizado para gerar energia em termoelétricas e possui importante papel na agricultura também, além de poder ser transformado em uma série de subprodutos voltados a diferentes setores produtivos. Então, o petróleo ele ganha destaque. Sua produção ela está espalhada pelo mundo inteiro, mas ainda o principal produtor é a região do Oriente Médio, não esquecendo disso, tá bom, gente? O Brasil anuncia a autossuficiência relativa dele em 2006, que é a questão aí do pré-sal, né, que é uma quantidade produzida de petróleo, uma quantidade consumida que seria suficiente, só que a necessidade continua ainda de importação de petróleo leve, porque quando tivemos aí a questão vamos dizer, da autossuficiência, as famílias de classe média deixaram de ter apenas um carro e passaram a ter 2, 3 carros nas suas garagens, automaticamente, né, o que acontece? Automaticamente o consumo aumentou mais, né, referente a esse tipo de combustível, tá? Um dia pode ser alcançada essa questão aí do uso, né, do combustível, mas desde o momento que hoje nós temos a questão aí de carros movidos a eletricidade, né, só que aí, no caso do Brasil, nós temos que baratear o custo também do uso da energia elétrica, né? Bem, aí também quero falar para vocês, não só do petróleo, também quero dar um destaque para a questão da energia nuclear, tá, gente? Que ocorre por meio da fissão de materiais radioativos, que é a questão do urânio. Esse tipo de energia está voltando a ser muito incentivado no Brasil e, ao mesmo tempo, criticado, porque realmente é um tipo de energia que não emite gás poluente. O grande problema dele está no lixo que ele produz, né? E o potencial de geração de energia da nuclear realmente é superior ao dos combustíveis tradicionais. Mas o grande problema, como já falei, é a questão do lixo, aonde vai ser armazenado. Temos que pensar em um desastre, e aí como é que vai ser? Por isso que o Japão, né, ele é um país que utiliza muita energia nuclear, mas já começou a pensar em um uso de um outro tipo de energia, por causa da questão aí dos acidentes que vêm ocorrendo, e não são acidentes poucos, são muitos e assustadores, tá? Então, a grande questão é essa, devem pensar em uma outra estratégia, tá, gente? Então, a grande desvantagem do uso da energia nuclear seria essa. Agora, vocês vão parar o vídeo, vão lá na apostila de vocês,
olhar lá aquela página que eu falei para vocês, da 391 a 394, que é a questão de Belo Monte, dar uma lida bem reforçada naquele texto e também dar uma lida no conteúdo. E parou o vídeo aí para vocês começarem a fazer os exercícios. Aí vamos lá. Um ano depois do terremoto, seguido de tsunami que atingiu o Japão em 11 de março de 2011, causando comprometimento da usina de Fukushima, a energia nuclear voltou a ser debatida pelos cientistas ecologistas e pela sociedade civil, que vem destacando vantagens e desvantagens desse tipo de energia. Sobre a energia nuclear, é correto afirmar o quê, gente? Requer grandes espaços e estoques para o seu funcionamento, mas sua tecnologia é barata e acessível a todos os países. Gente, não é qualquer país que pode investir numa energia nuclear, tá, gente? Você pode reparar que a grande maioria que investe nesse tipo de energia são os países centrais, tá? E países emergentes, apresentando poucas, no caso, usinas nucleares. O emergente ainda ele faz uma ousadia, tá? Mas se não for totalmente periférico, é um pouquinho inviável economicamente falando. Provoca grandes impactos sobre a biosfera e necessita de grandes estoques de combustíveis para produzir energia? É considerada energia limpa e renovável, mas depende da sazonalidade climática. Lembrando, gente, a sazonalidade faz referência às questões climáticas, estações do ano, tá? E dos efeitos de fenômenos tectônicos. Fenômenos tectônicos é aquela questão de você estar nas áreas de intensa presença de vulcões ou nas áreas de bordas tectônicas, ou seja, né, nas áreas de encontro ou separação de placas tectônicas. Apresenta mínima interferência no efeito estufa, mas um de seus maiores problemas é o destino final do lixo nuclear. Consome o urânio, que é considerado abundante em todos os continentes, mas produz gases de enxofre e particulados. Gente, olha só, quando a questão aqui fala que é considerada abundante em todos os continentes, cuidado, que não, tá? Nem sempre, nem todos os continentes. Apesar que o Brasil, no caso que está dentro do continente americano, no Brasil nós temos uma forte presença aí, né, da questão do urânio, nós encontramos esse tipo de material aqui no Brasil. Então, qual a alternativa que vocês marcaram? Letra A. Dado apresenta mínima interferência no efeito estufa, mas um de seus maiores problemas é o destino final, né? Ela não emite gás tóxico, né, como CO2, apresenta como principal desvantagem a destinação. A, ela é incorreta, pois a tecnologia para a produção de energia nuclear não é barata e não é acessível a todos os países. A B também é incorreta, pois esse tipo de energia não provoca grandes impactos ambientais, à exceção da ocorrência de vazamentos. Além disso, sua produção não requer grandes estoques. A C, né, a energia nuclear é considerada limpa, haja vista não emitir poluentes, não depende da sazonalidade. A alternativa é também incorreta, pois a produção de energia nuclear utiliza como matéria-prima urânio, que não se encontra em abundância em todos os continentes e não produz gases de enxofre. É que eu falei para vocês, ok? Vamos lá para B? Para 2, aliás. Lideranças indígenas denunciam construção de represas na bacia amazônica. Lideranças denunciaram em Londres os efeitos negativos da possível construção de 3 represas na bacia do Amazonas. As hidrelétricas do Rio Madeira e Belo Monte, no Brasil, e a hidrelétrica de Pactiçapango, no Peru. As 3 represas, segundo as lideranças, irão prejudicar as comunidades indígenas na região, além de causar um desequilíbrio ambiental nos ecossistemas locais. Segundo Iacarep, representante de uma tribo do Pará, não existem garantias que assegurem a proteção dos direitos humanos das tribos. 2. Belo Monte e a questão do desenvolvimento hidrelétrico sustentável. Né? A usina hidrelétrica de Belo Monte, com obras no rio Xingu, Pará, é vista por alguns setores técnicos como um exemplo contundente da possibilidade de se obter energia farta proveniente de hidrelétricas e, ao mesmo tempo, oferecer garantia aos direitos das populações tradicionais a respeito ao meio ambiente, segundo Marcelo Correia, diretor do presidente da União Energia. Não se pode desprezar o potencial hidráulico do Brasil em cerca de 260 megawatts, dos quais 40,5
estão localizadas na nova fronteira hidroenergética brasileira, a Bacia Hidrográfica do Amazonas. O governo brasileiro planeja construir cerca de 60 represas na região amazônica, mas o tema provoca opiniões diferentes nesses setores da sociedade. Uma explicação fundamental para as diferenças de opinião apontadas encontra-se em que, gente? Na capacidade tecnológica e financeira desigual entre os atores sociais, interesses divergentes relativos ao modo de ocupar o espaço regional, contradição persistente entre populações tradicionais e ecologistas, pressão crescente de outros países para o uso de recursos naturais, ou disparidade cultural intensa entre as sociedades indígenas e brancas. E aí, gente? Vamos lá? B, interesses divergentes relativos ao modo de ocupar o espaço regional, né, gente? A divergência de opiniões não só em relação à construção de Belo Monte, mas a quaisquer hidrelétricas brasileiras, pois falta planejamento e pesquisa para utilizar de maneira sustentável o espaço geográfico. Com isso, existe disputa entre as diversas camadas da sociedade, com destaque para os interesses financeiros de empresas envolvidas em tais projetos. 3. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de agroenergia. É a energia proveniente do gás natural e do hidrogênio? Agroenergia, gente. É a energia proveniente da biomassa, ou seja, dos produtos e subprodutos das atividades agrícolas, pecuárias e florestais. É a nova energia descoberta nos estudos das células fotovoltaicas, com ampla utilização na agropecuária. É a energia proveniente de combustíveis originários, sobretudo, das plantas soterradas há milhões de anos. É a energia utilizada na agropecuária e obtida a partir do calor proveniente da terra, mais precisamente no seu interior. Qual da alternativa apresenta o conceito correto de agroenergia? Agroenergia. A resposta já está dada, gente. Letra bola, né? É a energia proveniente da biomassa, ou seja, dos produtos e subprodutos das atividades agrícolas e pecuárias e florestais, né? A agroenergia é a resultante do processo da biomassa residual, certo, gente? Você vai utilizar aí, né, a questão da biomassa, ok, gente? Estudem, continuem focando e até o nosso próximo encontro, tá, galera? Estou aguardando vocês e um forte beijão aí na minha galera. Estou esperando todos vocês lá no encontro. Não esqueçam de fazer as anotações, tá? Beleza? E já podem anotar e colocar lá na mensagem para eu poder preparar a aula para vocês. Não esqueçam desse detalhe, tá bom? Beijos!